No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o Leandro Dourado. Leandro Dourado é industrial e comerciante. Bom dia, Leandro. Bom dia, Pedro. Como a gente falou, fui duplamente sorteado nessa E está sofrendo pandemia. nas duas áreas, não? Pedro, o comércio, infelizmente, eu estou com o meu estabelecimento fechado, já desde do início, né? E na indústria, graças a Deus, na indústria a gente pegou uma via contrária. A gente foi agraciado, primeiramente agradecer a Deus, né? Mas a gente está trabalhando 24 horas na indústria. Então a gente veio um pouquinho na contramão do que veio acontecendo. Enquanto as empresas estavam se retraindo, colocando os funcionários em coletiva, a gente estava contratando. Então, quando a gente tem alguns picos de produção, a gente faz contratação via agentes de emprego. Qual é o teu segmento industrial? O nosso segmento é ferramentaria, estamparia e injeção plástica. Só para você entender melhor, Pedro, a gente trabalha muito forte, muito voltado para o segmento de automação bancária, onde a gente faz a carenagem, a carcaça frente do painel do caixa eletrônico de banco. Bancos estão aquecidos, você... Exatamente. Eu tenho um outro fator que é muito importante, que a gente trabalha diretamente para o banco, então a nossa inadimplência é praticamente zero. Tá Então, certo. e graças a Deus estamos trabalhando, né, Pedro? Por um lado a gente agradece, mas por um outro lado a gente vê muitos amigos aí que estão realmente passando uma dificuldade muito grande. E você é comerciante lá na região de Cumbica, né? Exato, comerciante na região de Cumbica. E o que você sente na pele lá? Pedro, infelizmente a maioria dos comércios na região de Cumbica, em Guarulhos em geral, tá? Mas quando a gente fala mais na periferia, realmente, a maioria são comércios pequenos. Então, os comércios pequenos, eles têm uma dificuldade, uma falta de estrutura. E, em geral, a maioria dos estabelecimentos, eles são alugados, eles pagam aluguel. E depende daquele dinheiro, do capital, do giro ali, do que vai vendendo de produto, para ir repondo, para ter que ter o dinheirinho ali para pagar o aluguel, para ter que pagar o funcionário. E realmente é complicado. Tem muitos empresários ali, comerciantes, perdão, que estão reclamando muito, que não sabem o que vai fazer. Nesse momento já não sabe. Há 15 dias atrás já não sabia também. Então tem alguns que já estão com aluguel já atrasado, que não conseguem pagar aluguel. Tem funcionário e não tem o dinheiro para poder mandar o funcionário embora, acredite se quiser. Alguns chegaram e falaram, Leandro, eu não sei o que eu faço. Eu tenho funcionário, eu não consigo pagar o funcionário porque eu não estou trabalhando. Eu não consigo mandar o funcionário embora porque eu não tenho dinheiro em caixa. Em geral, um comércio pequeno, ele trabalha aquele dinheiro, aquele fluxo de caixa muito, muito mais baixo, uma coisa mais comedida, né? Mas algumas empresas estão demitindo e deixando para pagar depois, né? Perfeito. E muitas vezes, não são todas, sabe, Pedro? Mas Sim. uma empresa ou outra, por quê? Eu vejo que a nossa economia ela vinha se recuperando. Sim. Primeiro, a gente teve uma crise lá da bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008, que aquilo abalou muito a indústria. Depois, 2016 também, a gente vem enfrentando também outro período muito difícil, tanto a indústria quanto o comércio, porque é tudo relacionado. Eu costumo falar, quem que abastece o comércio, Pedro? É a indústria. Se as pessoas não gastam no comércio, não tem demanda para a indústria. Então, quer dizer, a produção da indústria automaticamente ela cai. Tá? Então, quer dizer, é um efeito dominó, é uma cadeia constante. O que acontece? A economia ela funciona da seguinte forma. O comércio está aquecido, tem pessoas que estão gastando no comércio, aumenta a demanda para a indústria. A indústria produz mais, ela contrata mais gente trabalhando, mais gente gastando no comércio. Assim, a economia ela vai aquecendo, meio que um beabá da economia. Leandro Dourado, se você tivesse que dar um conselho ao prefeito Guto em relação à quarentena, qual seria? Pedro, olha, eu daria um conselho para o prefeito Guti, para o governador, para o presidente, para todos os governantes, para que eles olhassem, cada caso é diferente um do outro. Você acabou de falar alguns exemplos de comércio. Eu falo, por exemplo, salão de cabeleireiro. Qual que é o problema, Pedro? Um salão está aberto, funcionando. Claro, com responsabilidade. Isso. Então, eu entendo de uma forma, Pedro, que eu não defendo nem a verticalização, nem que seja a quarentena horizontal, vertical. Eu defendo o quê? Primeiramente, já até bíblico. A pessoa ela tem o livre-arbítrio, o ser humano tem o livre-arbítrio, tá? Eu tenho a necessidade, eu preciso de trabalhar, só que eu evito de estar indo na empresa e estar lá 100% do meu período.
tá? Por quê? Eu não quero me contagiar, eu tenho medo enorme de contagiar um dos meus filhos, eu tenho 3, eu tenho um bebezinho lá de 1 ano. Então, eu acho que primeiramente eu tenho que ter uma responsabilidade comigo mesmo, com a minha vida. Em segundo, eu tenho que levar alimento para minha família. Eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que pagar minhas contas e eu preciso de trabalhar. No comércio eu já não trabalho, já tô amargurando um prejuízo muito grande, entendeu? Então, o que eu falaria hoje para o prefeito Guti, para que o prefeito ele olhasse, ele voltasse um pouco mais os olhos para alguns tipos de comércio, alguns estabelecimentos, lava rápido, como você falou também. Poxa, vai lavar um carro por vez. Então, e até outra, um lava rápido ele vai fazer, de repente, até uma higienização. De repente, o veículo precisa ser higienizado, o pessoal não tem como fazer isso dentro de casa. Então, alguns serviços, eu acho que tem que ser analisado. Uma casa noturna, por exemplo, eu tenho um bar em Cumbica. Poxa, não vou defender. Sim. É claro que seria um interesse, seria um egoísmo muito grande da minha parte falar, não, eu queria abrir meu bar. Claro que eu queria, eu não queria tomar prejuízo. Mas não é o momento, né? Exato, pelo lado econômico eu queria. Agora, por um lado, de responsabilidade social, tenho total certeza que não é a hora, não é o momento. Não sei quando que isso vai parar. O grande problema é que ninguém tem a certeza de absolutamente nada do que está por vir e do que a gente está passando. Né? O que eu penso é que para os governantes, para o governador, para o prefeito, é muito fácil. Fecha. Isso é muito fácil. Mas sim, para quem tem que cumprir a determinação é muito difícil, né? É complicado. Ontem eu estava conversando com alguns amigos, né? E eles falaram, Leandro, o que você defende? Olha, é difícil tomar um partido, Pedro, é complicado. Por quê? Se eu venho aqui, eu falo assim, olha, Pedro, eu sou completamente a favor da quarentena, sabe, risco dali, ninguém tem que sair na rua mesmo. Aí, quer dizer, aí vai vir aqueles conversantes e falar assim, pô, Leandro, você é louco, você é maluco. Quer que todo mundo morra de fome? Então dá para ter essa postura? Não dá para ser ferrenha nesse sentido. Por um outro lado, eu falo assim, não, eu sou a favor de que, olha, os comércios eles sejam abertos, daí vão falar o quê? Não, sabe o que é, Leandro? Você é capitalista porque você é empresário, você é inconsequente. Então, eu vejo muito que existe o quê? O 8 ou 80. Poxa, a gente tem que ter um meio termo. Eu acho nesse momento, um conselho, então, que eu daria para o prefeito, é coerência e bom senso. Não só para o prefeito, para todos que nos acompanham, para toda a população, a coerência e bom senso ela é fundamental na nossa vida em todo momento, não só nesse de pandemia. Obrigado, Leandro Dourado, pela participação. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra, um orgulho estar participando aqui do Radar de Notícias. Desejo um bom feriado, uma ótima sexta-feira a todos aí que nos acompanham. 7h33, no rápido intervalo.